Então, bom dia mais uma vez, bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre as máquinas térmicas. Dessa vez a gente vai parar e vai estudar direitinho todos os desenhos que envolvem as máquinas térmicas. Nós vamos ver aquele desenho principal da representação de uma máquina térmica. Depois eu vou abrir com vocês uma coisa muito importante que é necessário para que a gente compreenda os processos termodinâmicos que essas máquinas térmicas elas passam, tá? Então, primeira coisa para que a gente compreenda o que é uma máquina térmica é aquilo que a gente viu na aula passada. Uma máquina térmica é uma máquina que opera com ciclos, ou seja, uma máquina que ela inicia e reinicia esse processo, e ela é uma máquina que possui fontes de temperatura, fontes de calor, na verdade, fontes de temperatura não, fontes de calor. Então, eu vou desenhar aqui com vocês o esquema de uma máquina térmica. E como é que é esse esquema de uma máquina térmica? Eu vou ter nessa máquina uma partezinha aqui em cima, que eu vou desenhar de vermelho, para vocês entenderem que essa é a fonte quente. E quando eu digo fonte quente, é porque é a fonte de maior temperatura. Nessa fonte quente, eu tenho geralmente uma setinha aqui, ó, que liga até aqui embaixo. E essa setinha, ela não continua até lá embaixo. Ela vem pra cá e faz assim, ó. Tá lindo o meu desenho. Nem parece que eu faço quadros. Mas, enfim. Aqui de verde vai estar uma outra coisa. E aqui de azul, aqui embaixo, deixa eu diminuir esse zoom para dar, vai ficar a minha outra fonte. Então, geralmente, um esquema de máquina térmica é desse jeito. Então, eu tenho uma fonte quente em vermelho, que está com uma temperatura mais alta do que a temperatura lá de baixo. Então, aqui, ó, é Q, aqui é QF, e aqui é a minha máquina térmica. O que é que isso significa? Significa que a minha máquina térmica ela vai receber uma certa parcela desse calor que foi gerado pela minha caldeira. Só que a gente viu, de acordo com as leis, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, que essa quantidade de calor que eu recebo dessa minha fonte térmica, né, dessa minha fonte quente, essa quantidade ela não pode ser convertida integralmente em trabalho. Faltou uma setinha aqui. Eu não posso converter essa quantidade integralmente em trabalho. Eu obrigatoriamente tenho que ter uma certa quantidade de calor rejeitada para o meu ambiente, para uma outra fonte que tenha na minha máquina, para uma fonte que tenha uma temperatura menor. Então, qual seria o processo aqui dessa minha máquina térmica? A quantidade de calor da fonte quente que eu recebo, uma parte dela vai gerar trabalho, que ou é esse W, ou é essa letra aqui. Deixa eu ver se eu me lembro como é que desenha ela. Acho que é assim mesmo, peraí. É assim, ó. Ou é W, ou é esse T aí estranho. Então, uma parte dessa minha quantidade de calor que eu recebo da minha fonte quente, e aqui note, é uma fonte quente.
parte vai ser transformada em trabalho e parte dela, que eu vou colocar aqui embaixo, ó, vai ser jogada na fonte fria. Professora, todas as máquinas térmicas, elas possuem essas duas fontes? Sim. Olha, a segunda lei da termodinâmica, ela me dá algumas imposições, algumas ordens. A primeira e mais importante dela é isso daqui, ó. Eu tenho uma fonte quente aqui. E eu vou ter esse processo aqui, ó. Aí eu pergunto a vocês, o que é que significa essa imagem aqui que eu acabei de desenhar? É uma pergunta. E aí? O que é que significa isso? Isso significa, Gabriel, trabalho? Sim. Mas significa o quê? Que todo o calor que eu estou recebendo da fonte quente, eu estou transformando em trabalho. Vocês estão vendo? Não existe mais a seta da fonte fria. Então, aqui, por exemplo, nessa máquina que eu acabei de desenhar, eu não tenho uma fonte fria. Então, o que é que essa minha máquina aqui, ela representa? Ela representa uma máquina perfeita. Ela representa uma máquina que toda a quantidade de calor que ela está recebendo da sua fonte quente, ela está transformando 100% integralmente em trabalho. Essa máquina aqui é o que nós chamamos de máquina térmica. Máquina térmica ideal. E ela não existe. Por quê? Porque ela fere a segunda lei da termodinâmica, que diz que é impossível eu converter tudo isso em trabalho. É impossível eu construir uma máquina que transforme integralmente calor em trabalho. Eu obrigatoriamente preciso dessa situação aqui de cima, de uma máquina que converta uma parte em trabalho e rejeite uma parte para a fonte fria. Até para que eu mantenha um equilíbrio. Imagine que eu consiga construir uma máquina perfeita e essa máquina perfeita ela vai ficar lá trabalhando o tempo inteiro. Porque se eu não tenho nenhum rejeito dessa energia térmica que eu estou gastando, significa que essa energia ela vai continuar lá na minha máquina e vai ficar lá eternamente, perpetuamente. Por isso que essa máquina aqui embaixo recebeu o nome de moto perpétua. Por quê? Porque ela não vai parar de funcionar. Tudo que ela receber, ela vai transformar em trabalho, vai reiniciar o ciclo, vai receber calor e vai transformar em trabalho e vai reiniciar, porque uma máquina térmica ela trabalha em ciclos. Beleza? Dúvida? A outra coisa que a minha máquina térmica me impõe é que se eu tenho aqui, por exemplo, uma fonte fria e eu pego essa fonte fria e tenho esse processo aqui, ó. Pá. Aqui eu tenho a minha máquina térmica e aqui eu tenho uma fonte quente. O que é que vocês me dizem dessa situação aqui? Nessa situação já é um pouquinho diferente.
eu tenho que o calor... Toda vida que vocês virem essa seta, a gente vai fazer um combinado. Essa seta significa de onde o calor está sendo retirado e aonde ele está sendo colocado, tá? Então, aqui eu tenho QF, aqui eu tenho QQ e aqui eu tenho a minha máquina térmica. Nesse caso aí, o calor está sendo retirado da fonte fria, está sendo jogado na fonte quente, uma parte, e uma outra parte está indo para a máquina térmica, para que a máquina térmica trabalhe. Essa situação, ela é possível ou ela é impossível? Desse jeito aí. Olha, essa situação, É tipo o contrário da outra? ela é, ó, é como se fosse o contrário da outra. Giovana tá só caindo, porque a internet dela tá muito ruim. Olha aqui como é que funciona essa outra. Essa outra eu tenho uma quantidade de calor que está sendo retirada da fonte quente, uma parte está se transformando em trabalho e a outra parte está sendo jogada para a fonte fria. Nesse último caso aqui, eu tenho que o calor está sendo retirado da fonte fria, sendo jogado na fonte quente e uma parte está se transformando em trabalho. Por que que isso é impossível? Porque a segunda lei da termodinâmica, em sua segunda formulação, ela diz que é impossível que esse processo de retirada de calor de uma fonte de menor temperatura para uma fonte de maior temperatura, como no nosso caso aqui, da fonte fria para a fonte quente, ele seja produzido de maneira espontânea, de maneira natural. Então, isso aqui não pode acontecer. Eu não posso retirar calor de uma fonte fria, uma parte desse calor ser convertido em trabalho e essa máquina funcionar. Mas como é que, por exemplo, isso aí pode acontecer de maneira... pode deixar de ser impossível. Como é que eu faço para essa máquina aqui que eu desenhei funcionar? A gente faz assim, ó. Aqui tem uma fonte fria e eu preciso retirar calor dessa fonte fria para jogar numa fonte quente. Então, essa seta aqui continua. Aí eu pergunto a vocês, me digam uma coisa. Quem é que pode servir de exemplo para uma máquina que retire calor de uma fonte fria e precise jogar numa fonte quente? O que é que pode servir de exemplo? A geladeira? A geladeira. A geladeira da nossa casa, o que é que ela faz? A parte de dentro dela tem que permanecer sempre gelada. Não tem que permanecer sempre gelada? Então, quando eu coloco alguma coisa dentro da geladeira, vai ter uma troca de calor, porque o que está dentro da geladeira está mais frio. Então, eu tenho uma troca de calor lá dentro e eu quero que permaneça frio. Só que a geladeira, para a geladeira funcionar, ela precisa de um motor, não precisa? Então, o que é que significa? Que ao invés de a máquina produzir um trabalho, a minha máquina ela tem que fornecer um trabalho. Esse dá mais trabalho de desenhar, por isso que eu estou desenhando assim. Ó. Então, o que é que isso significa? Significa que, ó, essa minha máquina ela vai receber um trabalho ao invés de produzir um trabalho. A minha geladeira, o que é que eu preciso fornecer a ela? Eu preciso fornecer a ela energia para que ela funcione. Então, ao invés da minha geladeira ela produzir um trabalho para que essa transferência de calor ela aconteça, ela precisa receber. Então, aqui, olha, eu tenho... Eita, quente. O que é que eu tenho nessa máquina aqui? Nessa última máquina que a gente desenhou?
Eu estou recebendo um trabalho através de um motor. Estou recebendo, por exemplo, energia. Eu estou ligada na tomada e estou recebendo energia elétrica. Estou fazendo com que um motor funcione por meio dessa energia elétrica para que a minha máquina térmica funcione. O que é a nossa máquina térmica no nosso caso? A nossa geladeira, um ar-condicionado, por exemplo. Tudo aquilo que eu precise resfriar funciona dessa forma. Eu vou ter um processo de receber energia, no nosso caso aqui, a gente vai considerar que essa energia ela é recebida em forma de trabalho, porque trabalho é uma energia. Então, eu vou receber essa energia aqui, ó, vinda de algum lugar. E ao invés de produzir um trabalho com a minha máquina vai receber essa energia para que eu faça essa transferência da fonte fria para a fonte quente. Então, na geladeira, o que acontece? Eu tenho um motor que está recebendo energia elétrica e esse motor vai fazer com que esse meu processo de retirada de calor da fonte fria para a fonte quente, ele seja forçado. Eu vou forçar com que esse calor ele seja retirado de maneira contrária. Ao invés de sair da fonte quente para fria, vai sair da fria para quente. Então, o que é que o motor da geladeira faz? Ele faz com que essa geladeira ela funcione retirando o calor da parte interna da geladeira e jogando para a parte externa. Por isso que, por exemplo, aquelas geladeiras que são um pouco mais antigas, elas têm aquela grade atrás que esquenta. Por quê? Porque eu tenho um processo de retirada de calor da parte interna e esse calor vai ser jogado na parte externa da geladeira. Por isso que a geladeira permanece sempre fria. Por que que quando a gente deixa, por exemplo, a porta da geladeira aberta, a gente atrapalha esse processo? Porque essa troca de calor jogando da fonte fria para a fonte quente, você vai ter um ambiente maior. Sabe quando a gente estuda a parte de sistemas termodinâmicos, que a gente delimita as nossas paredes? Então, no nosso sistema termodinâmico chamado geladeira, as minhas paredes são delimitadas a partir das portas. Quando essas paredes elas são abertas, funciona exatamente como aquelas trocas que a gente viu. Se eu tenho um sistema de paredes abertas, esse sistema ele vai trocar calor com todo o ambiente. Então, por isso que a gente estuda o que é que são as nossas paredes. Por isso que eu pergunto para vocês o que é que são os nossos limites. A gente precisa de tudo isso para estudar uma máquina térmica. Então, nós vimos que existe as máquinas térmicas que retiram calor aqui de cima da fonte quente. Uma parcela se transforma em trabalho e a outra parcela é jogada na fonte fria. Esse é um processo espontâneo, é um processo que não precisa ser forçado, é um processo que ocorre de maneira natural. E é assim que a maioria das nossas máquinas térmicas funcionam. Eu tenho um processo natural de troca de calor. É por isso que lá no começo do ano, quando nós estudamos essa parte de calor e nós vimos a troca de calor, nós vimos que essa troca acontece de maneira espontânea, de quem está mais quente para quem está mais frio, da temperatura maior para a temperatura menor. Aqui, nesse último caso, nós temos o nosso refrigerador. Então, o nome dessa máquina térmica é o refrigerador. Essa última máquina é o nosso, vou deixar ela aqui de lado se vocês quiserem tirar print, só dela. Então, essa última máquina é o nosso refrigerador. Como é que ele funciona? A partir de um processo forçado. Então, aqui, ó, eu tenho um processo forçado.
O que é que isso significa? Significa que a máquina, ela precisa receber energia para que o processo aconteça. E quando eu digo processo, eu digo que é o seguinte: essa retirada de calor da fonte fria para ser colocado na fonte quente. Então, o processo é isso: essa retirada do frio para o quente. Beleza? Alguma dúvida aqui nessa parte? Ainda não. Não? Então, bora lá. O que é que acontece numa máquina térmica que pode ser chamado de transformações? Agora a gente vai precisar estudar um pouquinho dos gráficos para que a gente volte na aula que vem e fale sobre os ciclos dessas máquinas térmicas. Então a gente vai fazer um parêntese e vai estudar um conteúdo que a gente estuda em química. Eu combinei com um professor de química desse ano que ele ficaria com essa parte de gases para que a gente trabalhasse isso nas máquinas térmicas. Então, primeira coisa que eu preciso que a gente compreenda é que nós vamos estudar 3 variáveis. Nós vamos estudar a pressão, representada pela letra P, pressão. Nós vamos estudar a temperatura, representada pela letra T, temperatura. E nós vamos estudar o volume, que é representado pela letra V. Então, a partir de agora, gravem essas 3 variáveis: pressão, temperatura e volume. Nós vamos estudar essas 3 variáveis e nós vamos ver como é que isso se comporta a partir de transformações termodinâmicas. Então, a primeira dela, eu não sei se vocês lembram, mas eu tenho 3 tipos de transformação termodinâmica de acordo com essas 3 variáveis. Eu tenho uma transformação isotérmica, eu tenho uma transformação isobárica e eu tenho uma transformação isovolumétrica. Então, para deixar gravado, todas as transformações termodinâmicas que a gente vai estudar a partir de agora, alguma coisa se mantém constante. Então, vai chegar uma hora que a pressão vai estar constante, não vai mudar, não vai ter nenhum tipo de alteração. Vai chegar uma hora que a temperatura vai permanecer a mesma, vai permanecer constante. E vai chegar uma outra hora que o volume vai permanecer constante. Então, nós vamos estudar os 3 gráficos possíveis, tá? Ó, no primeiro caso, eu vou ter aqui, ó, sempre um gráfico. E esse gráfico vai ser pressão versus volume. Eu vou desenhar aqui um segundo gráfico, que também vai ser pressão versus volume. Pressão, volume. Tá? O que é que eu quero que vocês entendam? Quando eu faço um gráfico dessa forma, eu vou variar nessa linha aqui, ó. Nessa linha aqui. Tudo que mudar vai estar relacionado com a pressão. Nessa linha aqui deitada, tudo que mudar vai estar relacionado com o volume. Para que a gente comece a entender isso daí, vamos marcar alguns pontos nesse gráfico. Aqui eu vou dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o 0 vai ser aqui, ó, na origem. Beleza? Dúvida nesse ponto? Marcação num gráfico cartesiano. Simples, normal. Pressão, volume. Eu quero que a gente marque nesse gráfico o ponto P1, V2. Então, P aqui no 1, V no 2. P1, V2. Tá marcado aí no gráfico. Agora eu quero que a gente marque, ó. Eu vou ensinar para vocês dessa forma, que é a forma como a gente veria x e y, por exemplo. X no nosso caso vai ser, ó, P de ponto, x a primeira incógnita, y a segunda incógnita, só para ensinar vocês a marcarem o gráfico. Só lembrando que isso é uma coisa que a gente aprende lá na disciplina de matemática, quando a gente vai estudar gráficos no plano cartesiano, certo? X é sempre essa linha que está deitada, está na horizontal. Y é sempre a linha da vertical. Então, quem está na nossa linha horizontal no nosso gráfico é o nosso volume. Então, eu vou substituir o X pelo V de volume. E vou substituir o Y pelo P de pressão. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Nesse primeiro ponto que a gente marcou, o volume vale 2 e a pressão vale 1. Agora eu quero que a gente marque um ponto 2. P2 vai ser 3 e 1. Como é que eu faço para marcar esse ponto? Eu vou lá na linha de volume 3 e vou lá na linha de pressão 1. Marquei o segundo ponto. Vou lá na terceira linha agora. P3, 4, 1. 4, 1. Depois eu vou marcar 5, 1. 5, 1. Se eu quiser marcar 1 e 1, eu vou e marco 1 e 1. E por último, se eu quiser marcar 0 e 1, vai ser aqui, ó. 0 e 1. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os meus pontos. Eu vou sair ligando todo mundo, ó. Vocês estão vendo que se eu ligar todos os pontos, dá uma linha reta? Estão vendo? Sim. Aí eu pergunto a vocês. Nesse caso aí, algum dos nossos números permaneceu sempre o mesmo? Algum dos nossos números do nosso gráfico permaneceu sempre o mesmo? Olha aqui para os pontos marcados. P4 foi 5 e 1. E P5, 0 e 1. No nosso caso, a pressão, olha, ela se manteve sempre 1. Foi sempre a mesma. Por isso que deu uma linha reta. Então, enquanto o volume, ó, foi de 2, 3, 4, 5, 0, enquanto o volume variou, a minha pressão ela permaneceu sempre a mesma. Nesse caso. Vamos marcar nesse outro gráfico aqui, ó. Agora eu quero que marque os pontos. Vou botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Um, dois, três, quatro, 5. Agora eu quero que a gente marque
1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e por último 1 e 0. E pode ser 1 e 1 também aqui que faltou, né? 1 e 1. Então, como é que eu faço para marcar todos esses pontos? O volume é 1 no primeiro e a pressão 2. Marquei o primeiro. Volume 1 e pressão 3. Depois pressão 4, depois pressão 5. Sempre com volume 1. 1, 1, 1. Depois foi o ponto 1 e 0, tá aqui. E por último o ponto 1 e 1, tá aqui. Vou marcar todos os meus pontinhos. De novo, vou ligar. Agora dei uma linha reta desse jeito. Por quê? Porque se vocês observarem, olha, agora quem ficou igual sempre foi o meu volume. Então, se eu não tenho alteração em volume, se o meu volume ele está sempre igual, significa que o meu volume ele não variou. Se o volume não variou, então eu tenho aqui, ó. Primeiro, nesse caso, eu tenho um gráfico com pressão constante. A minha pressão, ela não mudou nesse caso. E no segundo caso, eu tenho um gráfico com volume constante. Então, vou anotar esses dois gráficos aqui, ó, para a gente fazer as nossas observações. OBS. Pressão constante. Num gráfico de pressão constante, eu tenho aqui a linha do P e aqui a linha do V, V e aqui P. Num gráfico em que a pressão ela é constante, eu vou ter uma linha reta no local da minha pressão. Então, a minha pressão, ó, observe, ela está sempre marcada no mesmo ponto. A minha pressão ela vai ser sempre esse número aqui, ó. Enquanto o meu volume ele está variando. E aqui vai ser o meu volume. Só que eu vou substituir esse X pelo P. Por quê? Porque aqui está marcando o valor da minha pressão. E aqui o meu volume, ó, tá sempre mudando. Enquanto a minha pressão está permanecendo sempre a mesma, o meu volume ele está sendo alterado até esse último ponto aqui. Então, nesse gráfico, eu tenho um gráfico de uma transformação termodinâmica. E essa transformação termodinâmica, ela está com uma pressão constante. A pressão constante. Esse gráfico recebe o nome de transformação isobárica. O que é que significa isso? Transformação isobárica, a pressão permanece sempre a mesma, permanece constante. Então, eu posso ter uma transformação termodinâmica em que a minha pressão ela não mude hora nenhuma. Nesse caso, eu tenho uma transformação isobárica. Aí, ó, segundo caso, volume constante. Agora, quem não vai mudar é o volume. Tendo o meu volume constante, o que é que isso significa? Que eu tenho um gráfico aqui, ó. De novo, um gráfico P versus V.
E nesse gráfico P versus V, a minha linha reta agora, ó, é aqui, ó, que tá bem reta, inclusive. O que é que isso significa? Que o meu volume aqui, nesse caso, ele está sendo sempre o mesmo, ele não está alterando, enquanto que a minha pressão agora, olha como muda. Observem o seguinte, nesse gráfico eu não estou levando em consideração o que está acontecendo com a minha temperatura. Eu estou observando apenas a pressão e o volume. Nesse caso, eu tenho uma transformação termodinâmica a volume constante. Essa transformação, ela recebe o nome de transformação isovolumétrica. Só que ela também pode ter outros nomes, e esses outros nomes eles são mais estranhos, mas isovolumétrica, isocórica ou isométrica, todas elas se remetem a uma transformação a volume constante. Tá aí os dois gráficos, ó. Pressão constante, volume constante. Pode ser isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Professora, tá faltando uma terceira variável, que é a variável da temperatura. Como é que eu faço para identificar uma transformação termodinâmica a temperatura constante? Como nesse caso desse gráfico eu estou trabalhando apenas a pressão e o volume, então o gráfico de uma transformação isotérmica, que é nesse caso de temperatura constante, vem aqui o terceiro e último caso, temperatura constante. Para uma transformação a temperatura constante, eu tenho de novo, por último, um gráfico de pressão pelo volume. Só que agora eu não vou ter mais uma linha reta, porque numa transformação isotérmica, a pressão vai mudar e o volume vai mudar. Então, o que é que eu digo? Eu digo que esse gráfico aqui, ó... Eita, ficou horrível. Esse gráfico aqui é o gráfico de uma transformação termodinâmica a temperatura constante. Também conhecido como... Lá vai eu saindo da linha. Também conhecido como transformação isotérmica, que é quando a minha temperatura ela não muda. Então, essas são as três possibilidades de gráfico que podem aparecer para a gente, representando essas transformações que acontecem numa máquina térmica. Pode ser uma transformação a pressão constante, uma transformação a volume constante, uma transformação a temperatura constante. Aí aparecem também alguns casos, por exemplo, de transformações adiabáticas, que não permitem essa troca de calor. Mas essa transformação adiabática a gente vai deixar para estudar ela dentro do ciclo de Carnot, que é o conteúdo da aula que vem. Então, na aula que vem, nós vamos estudar esses ciclos. Hoje a gente estudou
como é que os esquemas das máquinas térmicas e como é que funcionam os gráficos para as nossas transformações termodinâmicas. Aí agora a gente vai começar a estudar um ciclo. O que é isso? É o combinar esses gráficos, é o combinar essas transformações termodinâmicas que acontecem, por exemplo, dentro da máquina térmica. Um spoiler da aula que vem. O ciclo de Carnot é um ciclo termodinâmico que ele tem transformações isotérmicas e adiabáticas. Então, eu vou ter um gráfico que traga esse comportamento que vocês estão vendo, associado com uma transformação adiabática, que é um quarto caso de gráfico que a gente só vai ver na aula que vem. Então, a gente vai começar a estudar esses ciclos, e esse ciclo é o que forma uma máquina térmica. Dúvida nesse ponto? Primeiro, deixa eu encerrar a aula, porque eu vou subir essa aula para o YouTube. Então, quem está assistindo aqui pelo YouTube, obrigada. Qualquer dúvida, coloca aqui, que a gente tira essa dúvida até a aula que vem.